Deus é bom. Ah, quanta coisa boa Ele já fez, não é? Você olha para a tua vida, para pensar o que Ele já fez, quantas vezes a bondade de Deus, e de maneira inexplicável, já chegou no seu coração. Tem dias que a gente está com uma nuvem escura. Você já passou por isso? Parece que tem uma nuvem escura, a gente olha e diz, como é que pode? Mas vem amanhã, depois vem o outro amanhã, e a gente olha e diz assim, a nuvem passou porque a bondade de Deus estava lá. Tem vezes que a gente não vê como, não entende, mas passou, e a bondade de Deus outra vez e outra vez se colocou sobre nós. Louvado seja o Senhor. Amém? Nós estamos na campanha Casa de Paz, né? E a gente está orando para que a paz do Senhor entre na sua casa, entre na casa das pessoas. Nós já estamos chegando a 100, passamos de 100 casas de paz, pastor Douglas? Quantas casas de paz já estão acontecendo? 106 casas de paz, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, não é? E olha a bênção, a gente está orando, né? A gente está orando para que haja a fogueira santa, lembra disso? E Deus abriu 12 casas de paz no Morro do Estado. Louvado seja Deus. 12, louvado seja Deus. Deus está fazendo, tá? Como vai ser, eu não tenho a mínima ideia, mas nós vamos ver essa fogueira santa em nome de Jesus, tá? Porque Deus é bom. E nós vamos olhar mais uma vez que Jesus está numa casa e algo extraordinário acontece. A Bíblia vai nos ensinar isso em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12, onde a palavra do Senhor diz assim: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. E muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. E trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. E alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Por isso, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Pai querido, nesta hora te peço, vem com o teu Espírito Santo e fala conosco. Lemos a tua palavra, Pai. Aplica esta palavra ao nosso coração, que não apenas entendamos o que está aqui escrito, mas que o Senhor aplique à nossa vida, ao nosso dia a dia, e que nós entendamos a tua vontade para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esta é uma das cenas mais impressionantes dos evangelhos, tanto pela sua dinâmica inusitada, revelada na busca desses homens que abriram o telhado para encontrarem-se com Jesus,
quanto no contraste. Uma casa cheia de gente cujos corações estavam fechados para Jesus. E gente do lado de fora com o coração aberto para Jesus. Mas eu creio que ela foi preservada pelo Espírito Santo como parte integrante das Escrituras Sagradas para nos mostrar justamente esse contraste entre uma fé operante e uma fé ineficaz. E o nosso propósito hoje é tentar compreender quais são os elementos que fazem a fé ser operante diante de Jesus e o que fazem a fé ser ineficaz diante de Jesus. Então eu vou começar pela fé ineficaz. A fé ineficaz está nos versículos finais desse texto, onde os escribas que estavam sentados junto com Jesus na casa dele, que estavam lá discutindo teologia com Jesus, não tinham os seus corações abertos e por isso a fé era ineficaz. Deixa eu tentar explicar como é que funciona a fé que não funciona, a fé inoperante. A Bíblia nos afirma que a casa de Jesus estava cheia de gente que veio ouvir Jesus ensinar. E é impossível afirmar que aquelas pessoas que estavam dentro da casa não tivessem fé, porque eles estavam ali para ouvir Jesus. De alguma maneira, eles tinham algum tipo de fé. Mas fica claro aqui nas Escrituras que a fé que eles estavam expressando não era produtiva, não era operante. E a grande pergunta é: por que existe fé que não funciona? Por que existe fé que não aproxima de Deus? Por que existe fé que não transforma? Por que existe fé que oração não é respondida? Você já parou para pensar nisso? É impossível dizer que não existe algum tipo de fé, mas por que algumas funcionam e outras não funcionam? E a gente vai encontrar a resposta aqui. Porque a fé, que é simplesmente uma crença, não funciona. É interessante porque a gente vai ver que aqueles homens, eles criam, e eles tinham uma regra, eles tinham um monte de doutrinas, eles acreditavam naquelas doutrinas, mas ela não operava os milagres e não funcionava no relacionamento com Deus. Muita gente vê a fé como um conjunto de crenças ou dogmas e diz: essa aqui é minha fé, esse conjunto de crenças ou dogmas. E era justamente isso que estava acontecendo com aqueles que enchiam a casa de Jesus. Eles não estavam ali para buscarem Jesus como quem vê nele a resposta de Deus para suas vidas. Na verdade, eles estavam ali para discutir com ele as suas opiniões, para discutir com Jesus as interpretações das Escrituras, para discutir com Jesus as fórmulas religiosas, ou quem sabe até para tentar convencer Jesus de alguma coisa. Você já viu gente orando, tentando convencer Jesus de alguma coisa? Tentando arrumar um jeitinho para convencer Jesus que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro? Essa fé não funciona. É interessante, quando eu estava estudando no meu doutorado, e eu fui estudar um pouquinho sobre fé, crença, religião e magia. E é interessante porque na sociologia, muita gente acredita que aquilo que a gente vive aqui como fé é uma espécie de magia. E os sociólogos diziam lá no passado que um dia a religião ia desaparecer, porque a sociedade deixaria de ser uma sociedade que tenha crenças mágicas. E aí eu fui ver o que eles definem como magia. É quando a gente faz uma série de ritos, uma série de coisas,
para tentar controlar os poderes do universo para que aconteça o que eu quero. Então eu faço um despacho para ser feliz, eu faço um despacho para alguém morrer, já viu esse negócio? Eu faço um despacho para que eu case com a pessoa que eu quero, eu faço um despacho para que aquela pessoa que essa pessoa gosta seja infeliz. Eu já vi de tudo, né? Eu não vou nem falar do que eu já vi, porque é até esquisito, né? De tão estranho que parece. Isso é magia, é quando eu quero controlar, através da minha fé, algum poder. A Bíblia vai dizer que esse tipo de fé não funciona. A fé que é a mera crença, o mero conjunto de informações também não funciona. Toda vez que a fé se resume unicamente a um conjunto de crenças, ela se parece mais com uma ideologia humana do que algo que move o coração de Deus. Deus para mim é assim. Daí eu pergunto, mas de onde você tirou isso? Da minha cabeça. Eu criei uma ideologia, eu criei uma forma de pensar. Toda vez que você se apresenta a Jesus como quem quer convencê-lo do que você pensa, do que você quer, ao invés de render-se a Ele, a sua fé será inoperante e símbolo da arrogância humana. Afinal de contas, quem é Deus? Você ou Deus? Quem é o Todo-Poderoso? Quem manda? Quem é você para dizer para Jesus, o autor da vida, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o que Ele pode ou não pode fazer? Não parece estranho isso? A fé inoperante é a expressão de uma religiosidade que não se rende aos pés do Senhor, mas que deseja impor seu gosto, desejo, a sua própria interpretação da vida e dizer, Deus faz isso, mas eu quero fazer o que eu quiser da minha vida. E o pior é que esse tipo de fé não somente nos impede de experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas, mas o pior mesmo é que ela impede que outros vivam o poder de Deus. Olha o contraste. A casa estava cheia de gente com esse tipo de fé que não funciona. E do lado de fora, querendo entrar, tinha gente com a fé que é operante. A fé que move o poder de Deus é a graça de Jesus. E a Bíblia vai dizer exatamente isso, né? Que as pessoas se tornavam esse tipo de fé que existia em Israel naquele tempo, que era uma religiosidade ferrenha, afastava as pessoas e se tornava uma barreira aos que precisavam desesperadamente encontrar Jesus. E Jesus falou isso claramente. Lá em Mateus 23, versículo 13, diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Parece essa cena, não parece? Eles não aceitam o que Jesus está falando e não deixam os outros que estão lá fora, desesperados, buscarem o Senhor. Jesus acrescenta em Lucas 11, 52, ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento, no entanto, vocês mesmos não entram e impediram os que estavam entrando. Se a fé é um mero conjunto de crenças ou práticas religiosas, e não um encontro vivo, transformador, poderoso com o nosso Senhor, muito provavelmente ela virou uma fé inoperante, expressão da sua vontade manipuladora, do seu gosto, da sua tradição, ou mesmo da sua ideologia, ou quem sabe, até uma forma de magia. Que a sua fé pare de discutir e se permita moldar, tanto pela palavra confrontadora de Jesus, como pelo encontro com o único que pode levá-lo a conhecer o poder da graça de Deus.
Olha, se você está se aproximando de Jesus, não vai para discutir com Ele nada. Vai para receber o que Ele tem para a tua vida. E vá para fazer o que Ele está mandando. Porque Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não adianta brigar com Ele. O que vale a pena é de se deixar moldar por Ele. Aqueles homens foram para brigar com Jesus e não adiantava nada. Que a sua fé pare de ser mera tradição, de conjunto de regras, e se torne a busca por esse encontro transformador. Que a sua fé enfrente de frente o problema que nos afasta de Deus. Nós precisamos do seu perdão, por isso que quando Jesus encontrou aquele homem aleijado, ele disse: perdoados estão os seus pecados. Nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos de rendição e não de controle. Nós precisamos que Ele tenha o controle da nossa vida. A minha pergunta é: que tipo de fé está no seu coração? Ela está parecida com essa fé inoperante? Então você precisa tomar uma atitude logo. Agora vamos conhecer como é que é a fé operante. Ela aparece nos primeiros versículos desse texto. Eu vou ler de novo, os versículos 3, 4 e 5. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, olha, presta atenção. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que ele viu naquele paralítico e nos 4 homens? Eu não ouvi não. O que ele viu? Fé. Uma fé capaz de fazer milagres. Uma fé capaz de tocar o coração de Jesus. Uma fé capaz de mover a misericórdia de Deus. Agora, como é que funciona essa fé? Essa é a grande pergunta. O que é que Jesus viu para dizer: estou vendo fé aqui? Então vamos ver aqui. Primeira coisa que eu percebo aqui nesse texto: essa fé operante é a fé que tem a determinação de ultrapassar barreiras, pois vê em Jesus a única esperança. Diz para mim aqui junto comigo: Jesus é a única esperança. Fala comigo. Repete outra vez: Jesus. Você vai ver na porta desse templo, né, essa expressão: Jesus é a única esperança. Essa é a diferença. Jesus era a única esperança para esse paralítico, não tinha outra. E então ele tinha uma determinação que estava aliada a essa fé, de ultrapassar qualquer barreira, porque ele precisava chegar naquele que é a única esperança. Não tem jeito. É interessante porque a gente vai encontrar no mundo esse tipo de fé. Eu me lembro de ter assistido um filme, eu acho que até comentei já uma vez aqui com vocês, que me impressionou, de uma mãe de um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial, que ela queria saber notícias do seu filho e não conseguia notícias do filho porque as cartas que eram trocadas entre os parentes dos soldados e os soldados ficavam perdidas num lugar no meio da batalha e ninguém conseguia mandar de um lado para o outro, ninguém conseguia achar ninguém, as cartas pararam. E aquela mãe desesperada, ela disse assim: olha, a única pessoa que talvez possa entender o meu sofrimento é a esposa do presidente, Eleanor Roosevelt. E ela vai então para Washington, e ela fica parada na porta da Casa Branca,
porque ela entendia que a única pessoa que talvez pudesse resolver esse problema logístico do exército americano era aquela mulher, porque teria sensibilidade e força política para fazer alguma coisa. E ela então para na porta da Casa Branca e pede para falar com a mulher do presidente, mas você imagina, ninguém vai deixar aquela mulher do interior falar com a mulher do presidente, lá de um estado, lá no meio da fazenda, ela veio para lá. E ela para lá e diz, daqui eu não saio. E ela passou dias e dias ali, até que um dia entra a mulher do presidente, num dia de chuva, e olha, e aquela mulher debaixo de chuva, parada na porta, tentando falar com ela, e abrem o portão, ela entra com o carro, fecha, ela vê aquela mulher, aquela mesma mulher, ela fica enternecida e diz assim, levem um guarda-chuva para ela. Olha que coisa interessante. E o mordomo da casa diz, olha, não vai adiantar, eu vou levar o guarda-chuva, mas ela vai estar amanhã, vai estar depois de amanhã. Mas o que ela quer? Ela quer falar com a senhora. Ela quer falar com a senhora, ela está há dias lá. E então ela pega o guarda-chuva, um para ela, outro para aquela senhora, e vai até a porta, o portão da Casa Branca, e diz, o que a senhora quer de mim? E aquela mulher diz assim, eu quero que as minhas cartas cheguem, só isso. Eu quero saber onde está meu filho, quero saber o que está acontecendo com ele. A senhora é mãe, sabe o que é isso? Por favor. E aquela mulher se enche de ternura uma pela outra e diz, eu vou tentar fazer alguma coisa. Aquela mulher vai para casa. Alguns meses depois, toda a correspondência para todos os soldados americanos é resolvida, porque aquela mulher acreditava que podia alguma coisa, se fosse a pessoa certa. Agora, você imagina se você vai àquele que tem todo o poder no céu e na terra. Imagina se você vai à presença como única esperança, como único Salvador, daquele que com a palavra, ele era a palavra viva que criou tudo, daquele que morreu na cruz do Calvário por nós, ele é a nossa única esperança. Por isso esses homens tinham uma fé operante, eles não estavam preocupados com as barreiras, eles carregaram aquele homem numa maca, eles tiveram que fazer uma maca, pegar madeira, pegar um tecido, amarrar, colocar o cara que estava doente ali, então os amigos, talvez parentes, eu não sei quem eram, a Bíblia não fala, junto com ele tinha uma missão, eles queriam levar esse homem para Jesus, porque Jesus era a única esperança. E quando eles chegaram lá, eles viram uma multidão que os impedia chegar à casa, porque a casa estava cheia, a porta estava lá cheia, tinha gente lá de fora, gente lá da janela, não dava para chegar, não tinha como. E então eles decidiram subir para o telhado. E as casas daquele tempo tinham um telhado diferente. Eu queria que você colocasse a foto aqui, isso, dá para ver aí? Olha aí, esse aqui é uma reconstrução feita por uma universidade inglesa de como eram as casas na cidade de Cafarnaum, onde Jesus morava no dia desse milagre. Aquilo lá é o telhado, como se fosse uma laje, está vendo? E tinha uma escadinha de serviço bem estreitinha do lado de fora, nos fundos da casa. Eles saíram da frente da casa, foram para os fundos, tiveram que subir a maca por aquela escadinha estreita. Não foi fácil não. Mas o mais difícil não estava aí. O mais difícil era o telhado. Olha como é que era feito. Põe a segunda foto aí. Olha como era feito o telhado naquele tempo. Era terra, argila, misturada com palha, socada, sobre uma base de galhos. Está vendo os galhos trançados ali? Sobre algumas ripas que eram colocadas embaixo. E uma estrutura de vigamento para poder suportar aquilo. E então, por isso você vai ver nos evangelhos, disseram que eles cavaram o telhado, alguns disseram que eles abriram o telhado. O que significa? Eles pegaram ali alguma ferramenta para arrancar a terra.
Mas tinha os galhos, tinha que arrancar os galhos, quebrar os galhos, talvez uma faca, alguma coisa assim, mas tinha madeira. E, gente, não era para fazer um buraquinho assim, não. Tinha que fazer um buraco razoável para descer uma maca. Que trabalheira danada esse negócio. Gente, quantas vezes nós temos a visão de Deus, entendemos a palavra de Deus, sentimos a presença do Espírito, ouvimos a sua voz, sabemos que Ele é a nossa única esperança, mas diante das dificuldades que surgem, dos impedimentos, nós paramos a nossa caminhada de fé. Porque a nossa fé não tem consistência. Essa é uma fé inoperante. Jesus falou sobre isso. Ele falou que alguns da semente do Evangelho que é lançada em terreno pedregoso, ela seca e morre no meio do caminho, porque não tem raízes que se aprofundam. Por quê? Porque as dificuldades da vida, os problemas que surgem, nos impedem de continuar na jornada da fé. Uma das coisas mais tristes que a gente vê nas estatísticas de hoje é o número dos chamados desigrejados. São pessoas que abandonaram o caminhar com Deus. Eles creem em Deus, eles conhecem o poder de Deus, eles já o tiveram como experiência, mas as dificuldades, os problemas, pessoas, coisas, os impediram de continuar na jornada da fé. Esse é o tipo da fé inoperante, que não tem firmeza nem persistência. Quantos são aqueles que, ouvindo a palavra do Evangelho e sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, até entendem e desejam, mas quando olham os compromissos, as coisas do caminhar com Deus, dizem: não, é difícil demais, é complicado demais. Quantos dizem assim? Que coisa horrível, hein? Presta atenção. Ah, minha vida é muito corrida, não tenho tempo para isso não. Você já ouviu? Rapaz, se você não tem tempo para o Todo-Poderoso, você está perdido, porque um dia você vai ter que enfrentar a eternidade na presença dEle, e pode ser na casa dEle, ou no lugar daqueles que não querem andar com Ele, que a Bíblia chama de inferno. Toma cuidado. Qual é a fé operante? É aquela que tem a determinação, porque sabe que Jesus é a única esperança. Você já imaginou se eles tivessem parado diante dos obstáculos? Certamente um milagre nunca aconteceria. Mas quantas vezes isso já aconteceu na sua caminhada de fé? Você parou no meio do caminho. Essa gente simples, cheia de fé, eles me ensinam a não recuar diante das dificuldades. Quando eu quero ter um encontro com Jesus, não importa o que venha pela frente, eu quero Jesus. Não importa se tem multidão, não importa se tem muralha, não importa se tem gigante, não importa se tem medo no coração, eu quero estar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles entendiam que para Jesus não existe substituto, esse é o grande problema. Às vezes a gente não tem essa determinação porque a gente acredita que tem substituto. Ah, se eu tiver força, se eu tiver coragem, se eu tiver saúde, se eu tiver... Querido, você pode ter tudo isso e não ter nada, porque sem Jesus você está perdido. Jesus, só Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, não tem outro. Sabe, Ele é o único que tem a resposta de Deus para nós. Por isso eles estavam cheios de determinação e venceram todos os obstáculos. Minha palavra para você é: se Deus está falando ao seu coração, não desista. Se tem obstáculos à sua frente, olha para cima, tem um caminho aberto no céu.
Se for preciso, abra o telhado, pois o telhado aberto tornou o céu acessível para eles. Eles abriram um buraco no telhado e o céu estava diante deles, Jesus estava lá. Eles não precisaram nem olhar para cima, podiam olhar porque Jesus estava ali e descer até os pés de Jesus. Fé operante é aquela que chega aos pés de Jesus não para discutir, mas para buscar aquele que é o único Salvador, que sabe que Ele é a resposta que precisa, não tem outra. E a minha pergunta é: o que tem impedido você de chegar perto, de se entregar? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua intensidade de busca? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Você quer conhecer o poder de Deus? Busca. Você quer conhecer as coisas extraordinárias de Deus? Creia e busque. Na medida da intensidade da sua busca por Jesus, as coisas da graça vão acontecer na nossa vida. Não inverte, não. Busca Jesus, que as coisas da graça vêm. Se você só está buscando as coisas, você não vai encontrar nada. Busca Jesus. Segundo aspecto dessa fé operante, verso 5, diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Uma fé operante é aquela que aceita lidar de frente com o verdadeiro problema. Às vezes a gente está preocupado com as coisas que estão acontecendo, mas a gente não enxerga a origem, a base de tudo. E esse é o segundo aspecto da fé operante. Ela não luta, mas aceita lidar de frente com o verdadeiro problema da nossa dor. Aparentemente, o grande problema daquele homem era a sua incapacidade física, que o fazia um paralítico. Então as pessoas olhavam: o problema dele é ele não ter pernas funcionando. Mas quando ele se encontrou com Jesus, Jesus revelou a ele um problema mais profundo e talvez não tão aparente: o seu pecado. O seu pecado. Antes do milagre, ele precisava lidar com o que impede o milagre ocorrer nas nossas vidas: o nosso pecado. Essa é a questão que está aqui por trás. Foi por isso que o profeta Isaías disse o seguinte: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que não possa, encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os seus pecados, e os pecados que vocês cometem, o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías 59, 1 e 2. O que ele estava ensinando é que há poder, há amor, há misericórdia suficientes no Senhor para responder o seu clamor. Tem graça de Deus para a sua vida. O Senhor é capaz de fazer coisas extraordinárias, até essas que você está buscando. Mas tem um problema, tem algo que impede a bênção. E o que impede a bênção são os nossos pecados, os meus e os seus pecados, que se transformam numa barreira espiritual mais difícil de lidar do que aquele telhado. Eu sou pecador e você é pecador também. Diz para quem está perto de você: pecador. Agora olha para a pessoa que falou: pecador também. Eu estava num debate na televisão uma vez,
e com um grupo ativista LGBT, e aí aquele grupo, o líder daquele grupo olhou para mim e falou assim: olha, o que nos magoa na atitude de vocês, religiosos, é porque vocês nos chamam de pecadores. Eu falei: então você não entendeu nada sobre fé. Eu falei: como assim? Nós não chamamos vocês de pecadores, nós dizemos que eu e todo mundo é pecador, porque não existe ninguém na face da terra que não tenha pecados. Essa é a grande questão. Eu sou um pecador, você é um pecador, e o que impede a bênção de Deus na minha vida? São os meus pecados, são os seus pecados. E Jesus olhou para aquele homem e disse assim: estou vendo fé em você, por isso perdoados estão os seus pecados. E aí o que aconteceu com o grupo da fé inoperante? Quem é esse para perdoar pecados? Onde está na doutrina? Onde está aqui na regra? Aqui eu não encontrei no Talmud, não encontrei na Mishnah, que eram as doutrinas daquele tempo, não encontrei aqui isso. Vocês não entenderam nada quem eu sou. Eu sou Deus junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Por isso a gente crê na Trindade Divina. Eu tenho poder para perdoar os pecados. Mas se para vocês é tão difícil entender isso, o que é mais fácil? Eu dizer: toma a tua cama e anda, ou dizer: os teus pecados estão perdoados, porque o problema de base são os pecados. É disso que Jesus está falando. Há algo que impede a bênção, os meus e os seus pecados, eles são barreira espiritual, maior que aquele telhado. E para esta barreira só há uma resposta: quando nós nos permitimos ser lavados pelo sangue de Jesus, purificados pela sua graça, para sermos transformados pelo seu poder. E às vezes queremos somente o perdão: Senhor, dá logo o perdão, mas não a transformação. Só que não funciona assim. Quando a gente só quer o perdão, a nossa fé se torna inoperante de novo, porque ela não é a expressão da rendição, mas de uma tentativa de manipulação. Quem já lidou com criança sabe como é que funciona, né? Quantas vezes a criança ela quer manipular os pais, não é? Como é que funciona? Quando ela sabe que vai fazer uma coisa que você vai passar vergonha na frente dos outros, ela faz para você fazer o que ela quer. Então você vai no mercado e vai lá, o filho diz assim, ou a filha, né, diz assim: papai, mamãe, eu quero aquele negócio. Daí você vai lá: tá bom, vai, pega aquele lá. Aí ela vai no outro: eu quero aquele também. Fala: você já pegou aquele, vai escolher um só. Não é assim que você faz também? Não está certo? Né? Aí ele começa: não, papai, eu quero aquele, mamãe, eu quero aquele, eu quero aquele. Aí começa a gritar, espernear, rolar no chão. Isso chama-se manipulação. Aí você, às vezes, olhando a multidão, vai lá e compra. Às vezes você diz: agora nós vamos conversar em casa. É ou não é? Às vezes a gente não quer deixar-se tratar pelo Espírito Santo de Deus. E a gente diz: perdoa logo. Não é assim, não. Porque senão você vai fazer de novo, vai fazer outra vez, vai fazer de novo. Eu tenho que tratar você, curar a sua alma que está doente. A fé operante é aquela que permite Jesus tratar a raiz de todos os males da nossa vida, o nosso pecado. E a pergunta é: como é que Ele trata isso no nosso coração? Lá em Mateus 16, versículo 24, está escrito assim: e então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Como é que funciona isso? Quando eu estou disposto a negar-me a mim mesmo, eu tenho que entender o que eu estou fazendo.
eu estou tomando uma decisão de ser discípulo de Jesus. Eu vou ser discípulo de Jesus. Eu não vou ser apenas alguém que visita a casa de Jesus. Eu quero algo mais. Eu não vou ser um seguidor distante. Eu vou ser discípulo, vou andar com Jesus. Eu não vou ser um visitante de passagem. Eu vou ser alguém que tem um compromisso com Jesus. Ninguém pode lidar com o pecado sozinho. Essa carne que está aqui, não belisca não que dói, tá? Essa carne que está aqui, essa natureza que a gente tem, é pecadora. Você pode chamar de temperamento ruim, não é? Quem aqui tem temperamento ruim? Levanta a mão assim. Eu vou levantar as duas. Estou falando sério. O sangue italiano está aqui. Sobe. Está entendendo? Às vezes dá vontade de pegar um assim e estrangular. Se eu pudesse, só um pouquinho, Deus, só matar um pouquinho só. Já sentiu essa vontade? Eu também. Essa é a minha carne. Essa carne está em você. Essa natureza, não só de raiva, de ira, mas de outras coisas que estão no nosso coração, que fazem parte da nossa natureza. Por isso ninguém lida com o pecado sozinho. Jesus tem que ser o nosso Senhor todo dia. E Ele começa a trabalhar não apenas o perdão pontual do pecado, porque sem Ele a gente não conseguiria caminhar, mas Ele vai trabalhando a nossa vida. E a gente vai ter que dizer não para mim mesmo. Por quê? Porque esse eu que estou aqui é a minha carne, é a minha vontade, a minha maneira, meu jeito, minha determinação, minha raiva. E o Senhor vai dizer, calma aí, eu vou mexer aí, eu estou trabalhando a tua vida. E se você não quer ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, você não vai aprender a lidar com o pecado. Porque sozinho a gente não consegue. Só Jesus nos faz vencer. E aí quando a gente decide ser um discípulo de Jesus, e a gente nega a si mesmo, a gente vai começar a trabalhar com o nosso gosto, com a nossa vontade, com os nossos desejos, e vai depor aos pés de Jesus. Para lidar com o pecado que está em nós precisamos fazer de Jesus o nosso comandante. Ele manda e eu obedeço. Por quê? Porque um dos nomes do pecado é transgressão. O que é transgressão? Deus diz assim, isso aqui não presta. Se você é pai, já entendeu isso rápido, né? Você chega assim e fala assim para uma criança, não ponha a mão aqui, né? Ela olha para você assim e põe a mão. É ou não é? Né? Aí você vai lá e tira a mão de novo. Não é isso mesmo? Aí ela fica olhando para você, faz disfarçando assim, vai assim, ó. Esse é você, com Deus. Deus diz assim, isso aqui não presta. Agora, por que você fala que não põe a mão ali? Porque às vezes a criança está colocando a mão no fogo, ela vai se queimar, vai se machucar. Às vezes ela pode se cortar, ela vai quebrar um vidro, vai machucar. Você está protegendo. Quando Deus fala para você, para com isso, que isso aqui não presta para a sua vida, não é porque Ele é mau, porque Ele é teu Pai amado, que tem um plano para a tua vida, e tem o melhor para você. Agora você é como aquela criança, a tua carne é daquele jeito. Mas se você não aprende a obedecer, você transgride e se machuca. De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, diz a Bíblia. Aí ele fala que não adianta só a gente ser discípulo de Jesus, negar-se a si mesmo, mas a gente precisa tomar a nossa cruz. O que significa isso? Esse envolvimento com Jesus é algo tão sério, que a gente decide morrer para nós mesmos.
E assim como Jesus um dia tomou a sua cruz a nosso favor e morreu por nós, nós precisamos morrer para nós mesmos para viver uma nova vida. Talvez você tenha visto o batismo e não tenha entendido por que as pessoas foram mergulhadas na água. Romanos capítulo 6 vai dizer por quê. Ele vai dizer para a gente que esse é um símbolo do que está acontecendo na nossa conversão. Quando a gente é mergulhado na água, a gente está simbolicamente dizendo: morri para mim mesmo e fui enterrado. E quando eu fui levantado da água, dizendo assim, ressuscitei para viver uma nova vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. É disso que Jesus está falando. Não tem jeito de a gente resolver o problema base, se a gente não negasse a si mesmo, mas ir além de negar. Agora dizer: Senhor, quem manda mesmo é o Senhor. Eu morri para mim mesmo, vou viver a minha vida para a Tua glória, eu vou me colocar nas Tuas mãos. E sabe, eu vou dizer, pode parecer estranho para alguns. Eu me lembro de uma jovem que, quando eu comecei a apresentar o Evangelho para ela, ela disse assim: eu não entendo isso, parece injusto esse negócio, eu não vou poder fazer mais o que eu quero. Eu falei: é verdade, você não vai fazer mais o que você quer, mas Deus vai mudar o seu coração de tal maneira que você sentir uma tremenda alegria de fazer a vontade de Deus na sua vida, porque você aprende o valor dessa vontade. Mas enquanto a gente está lutando com Ele, a nossa fé é inoperante. Por isso Jesus ensinou que para lidarmos com o pecado, precisamos ter de um novo nascimento espiritual, onde o que vai determinar os passos da nossa vida é o espiritual e não o meramente carnal. O que é isso? Antes, quem mandava em você é esse negócio aqui, a carne. Meu negócio agora é matar só um pouquinho. Você não mata tudo, porque você vai para a cadeia. Se pudesse, matava. Uma das teorias da interpretação dos sonhos é muito interessante, que você sonha que o teu chefe morreu. Eles interpretam assim: é que como você não pode matar o seu chefe, ele morre no teu sonho, tá? Porque na verdade a tua carne é: cara, se eu pudesse, ó, né? Tá? Mas agora não vai ser mais a sua carne que vai mandar. Quem vai mandar é o teu espírito, porque o Espírito Santo vai habitar no teu coração e ele vai te ensinar a viver uma nova vida. Está entendendo? É isso que a palavra de Deus ensina. Foi por isso que Jesus, ao olhar para o paralítico, antes de curá-lo, disse: os seus pecados estão perdoados. Mas foi por isso também que os religiosos se sentiram afrontados, pois o tipo de fé inoperante é aquela que tenta conviver com o pecado, substituindo transformação por ritual, crença, prática religiosa, ao invés de vida. Tem gente que vai para uma igreja, aqui no Rio de Janeiro, no meio do culto, com os seus rifles, com os seus fuzis, para o culto e manda o pastor ungir as armas. Estou brincando não, está nas notícias aí. E eles saem para a guerra. Como se aquele óleo da unção resolvesse o problema do pecado que está por trás. Mas isso não está só lá não, viu? Tem gente que lê o Salmo para sair de casa, para fazer besteira. Eu vi até na televisão gente recebendo propina com o dinheiro em cima da mesa e agradecendo a Deus o dinheiro que estava em cima da mesa. Você viu também, não viu? Que tipo de fé é essa? Você acha que Deus aceita? A fé operante é aquela que se deixa transformar, que Deus vai transformando a nossa vida. Hoje Jesus quer uma resposta, ou Ele quer ser a resposta, a solução.
Mas para isso você vai precisar de coragem, para enfrentar os obstáculos, internos e externos. O primeiro é o seu pecado, você vai ter que deixar Jesus trabalhar no seu pecado. E olha, quando Ele entra na nossa vida, Ele bagunça tudo, viu? Ele entra e mexe em todas as áreas, todas as áreas. Mas se a gente quer viver uma vida plena, tem que deixar Jesus mexer em todas as áreas. E essa é a barreira interna. Mas tem a barreira externa. Tem gente que não vai gostar da sua decisão, tem gente que vai criticar, tem problemas que você vai ter que enfrentar. Mas lembra, vale a pena, porque aquele homem saiu com aquela maca debaixo do braço, não precisava mais dos quartos carregando. Eu não sei, ninguém explicou no texto, eu queria saber quem é que arrumou o telhado depois. Eu acho, agora é minha opinião, que depois de toda essa bênção, os 5 foram arrumar o telhado. O que é que você acha? Tem lógica, não é? Depois de toda essa bênção, eu vou deixar aquele buraco no telhado, eu vou lá agora arrumar com muita alegria, com prazer. E é isso que a gente faz a obra de Deus nessa terra com alegria e com prazer, por causa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã eu queria orar com pessoas aqui. A gente está orando pela paz, a gente está orando por milagres, a gente está orando por coisas tremendas da graça de Deus. E eu creio num Deus todo-poderoso. Você está entendendo? Eu quero dizer claramente para você, não tenho poder não. E não tem homem nessa terra que tem poder, porque Jesus não tem substituto. É só Ele. É só Ele. Mas eu conheço Jesus. E você pode conhecer o poder dele também. Se a gente tiver a coragem de se entregar na mão dele. Se a gente tiver a coragem de lidar com o problema raiz, que são os nossos pecados. Se a gente tiver coragem de abrir mão, às vezes, de uma fé inoperante, que não está surtindo efeito, e deixar a graça de Deus fluir na nossa vida. Então, nessa manhã, eu queria orar com pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui. É interessante porque, quando a gente ouve um sermão, nem tudo se aplica à nossa vida. Eu já ouvi vários sermões, eu gosto de ouvir sermão. Eu, quando posso ouvir, eu vou ouvir sempre. Eu gosto de ser abençoado. E às vezes você está ouvindo o sermão, né? Tem uma palavra, tem uma frase, que o Espírito Santo diz assim, isso aqui é só para você. Só para você. E a gente tem que responder à voz do Espírito. Então, se nessa manhã o Espírito Santo falou com você, e está pedindo de você uma decisão, eu vou pedir para você não sair daqui sem tomar a decisão que o Espírito Santo colocou no teu coração, que não é a mesma de um para o outro. Você está entendendo? Porque Deus falou, o que Ele falou é com você. O que Ele falou comigo, Ele falou comigo. Quem sabe Ele falou que você tem um sangue italiano que nem o meu, e Ele falou, pessoal, preciso mexer isso na tua vida. Eu não sei o que foi. Só o Espírito sabe, mas eu sei de uma coisa, se a gente não deixar Jesus tratar o que Ele precisa tratar, a gente vai embora do mesmo jeito. Mas quando a gente deixa Jesus tratar o que Ele precisa tratar, milagres de Deus começam a acontecer na nossa vida. Então nessa manhã eu queria orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando aqui. E eu vou fazer uma coisa chata. Por quê? Deus não precisa disso, mas você precisa. Para saber qual é o teu nível da tua intensidade de busca. Porque às vezes a gente não está disposto a buscar nada não. E se você não está disposto a buscar aqui no templo, na hora da oração, você não vai buscar lá fora não. Então não se engana. Não minta para você mesmo. O que eu vou pedir? Se nessa manhã o Espírito Santo falou com você, e você tem que fazer entregas, você tem que fazer uma busca da graça de Deus na tua vida. Se você quer estar buscando essa fé operante que seja transformadora na tua vida, você vai sair do teu lugar e vai vir aqui na frente e a gente vai orar juntos aqui. Se você dizer, eu posso orar daqui?
Sabe, você pode orar até dentro do carro, em qualquer lugar. Mas se você não está disposto a enfrentar as mínimas barreiras, quando vier um telhado, você não vai enfrentar. Não é verdade? Se você não está disposto, na hora da oração, receber uma oração, então, querido, sinto muito, você não vai ter determinação para nada, quando o Senhor começar a trabalhar na tua vida. Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você, vai saindo onde você está, aqui debaixo da galeria, onde você estiver, em nome de Jesus. Se há povo de Deus aqui, a quem o Espírito Santo falou, e quer hoje responder à voz do Espírito, vai saindo do seu lugar, vem para cá, nós vamos orar juntos agora, levantar um clamor na presença de Deus. Pode vir, em nome de Jesus, a quem o Espírito Santo está falando. Vem, em nome de Jesus. Hoje é dia do Senhor trabalhar algo novo na tua vida. Venha. Hoje é dia. Responde à voz do Espírito, querido. Se o Senhor está falando com você, responde, por favor. Deus tem algo bom para fazer na tua vida, mas a gente tem que responder. E quando você vier, entrega o que Ele está pedindo. Talvez tenha alguma coisa aí que está travada aí no teu coração, e o Senhor está falando, vamos consertar. E aí vem graça de Deus, vem misericórdia de Deus, vem poder do Espírito. Porque a obra é do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, se há povo de Deus a quem o Espírito está chamando, venha, pode vir, em nome de Jesus. Lá em cima na galeria, tem alguém a quem o Espírito Santo falou? Desce, em nome de Jesus. Que as escadas não sejam barreira não, em nome de Jesus. Venha. Dá graças a Deus, se você está na galeria, suas pernas estão funcionando. Então vem em nome de Jesus, pode vir. O Senhor é bom, tem misericórdia para derramar aqui. Tem coisas tremendas da graça de Deus para acontecer. Recebe o que Deus tem para você hoje. É tremendo, é maravilhoso. Vale a pena. Eu garanto para você, vale a pena. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos levantar um clamor aqui por essas pessoas. Então você que está no auditório vai ficar de pé agora, e a gente vai levantar um clamor. Você que está no auditório, você está vendo aqui a cabecinha de alguém aqui atrás, não é? Talvez você não saiba o nome não. Olha para uma cabecinha dessa aqui e concentra nessa. Senhor, aquela pessoa ali que eu estou olhando, abençoa hoje. Derrama a tua graça, derrama o teu poder. Se precisa perdão, que venha perdão. Se precisa transformação, que venha transformação. Que venha a bênção do Pai, que venha a bênção do Filho, que venha a bênção do Espírito Santo. Se você sentir no coração o desejo, sai do teu lugar, vem e coloca a mão na cabeça dessa pessoa. A sua mão não tem poder, mas é uma manifestação da graça de Deus, de gente que Deus está tocando o coração para abençoar, tá? Então vem, em nome de Jesus, coloca a mão sobre alguém e ora com essa pessoa, e a gente vai estar levantando um clamor. Agora eu vou explicar como é que a gente vai orar aqui. A primeira oração é sua, eu não posso fazer por você. O que é que Jesus falou com você? Então responde a oração e diga: Jesus, eu ouvi a tua voz hoje, o Senhor me falou isso, e eu estou aqui para entregar, eu estou aqui para buscar, eu estou aqui para clamar, eu estou aqui para pedir a tua graça, porque eu creio que tu és a única solução para mim. Senhor, perdoa esse pecado que o Senhor me revelou. Começa com ele, mas transforma a minha vida e faz o teu milagre na minha vida, por favor. Agora vamos orar por essas pessoas. Levanta a tua mão aqui para frente e ora com eles. Senhor Jesus, eu quero te pedir nessa hora, escuta a oração que foi feita, escuta, Senhor, a busca, a intensidade, o sentimento do coração deles, e abençoa, Senhor, abençoa. Oh Senhor Jesus, eu quero te pedir que nessa hora
o Senhor abra as janelas dos céus e derrame uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Que venha sobre eles, Senhor, graça poderosa. Talvez existam pessoas aqui que, como aquele paralítico, precisam de uma cura, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, cura em nome de Jesus. Talvez, Senhor, alguns estejam vivendo uma luta interior tão grande. Ó Pai, nesses dias tem tanta gente deprimida, tanta gente desistindo da vida, tanta gente querendo se matar. Eu quero te pedir, Senhor, arranca todos esses pensamentos ruins e coloca a alegria da salvação no coração deles. Que venha sobre eles, Senhor, graça, misericórdia, paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente deles. Senhor, alguns têm problemas incríveis, problemas que eles não têm solução. Pega no colo, Senhor, e carrega por sobre as ondas desses problemas, e que o furacão que está à volta deles não os toque em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre eles. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Sela, Senhor, sela com o Teu Espírito e abençoa, em nome de Jesus, amém. Fica de pé agora.